Olá, sou Sérgio Bernardo, apresentando o vídeo Preparação. Preparação para quê? Preparação para a retomada do projeto integrador que vem de EC2, sendo uma preparação para a implementação do protótipo evolutivo correspondente, ok? Então, apresentamos neste vídeo os tópicos evolução no semestre, autoavaliações e revisões e formulário de autoavaliação. Aqui nós vamos recapitular um pouco esta figura que foi apresentada no vídeo da visão geral, mas com ênfase na preparação, que corresponde a esta primeira metade do semestre. Portanto, nós começamos o semestre retomando o projeto integrador que vem de EC2, mas retomando o projeto em si de uma maneira light, né? Porque nós temos que dar espaço para a preparação para essa retomada de uma maneira mais eficaz e mais eficiente. Então, embora a gente já comece o semestre focado no protótipo evolutivo, né? Com os artefatos, com o projeto que vem de S2, a gente começa com uma priorização de uma preparação em termos de conceitos, artefatos e tecnologias, que começa com uma iniciação feita pela revisão das competências em S3, que é a primeira série de 5 vídeos, né, mostrando as competências em ES3 referentes a um projeto completo, que é a primeira sessão do canal, que vale como uma iniciação, e a iniciação é completada também com os vídeos desta sessão, que apresenta a dinâmica de engenharia de software 3, tá? Então, a partir dessa iniciação, que por si já é uma revisão, nós entramos num ciclo, né? Ou entramos em uma série de ciclos de autoavaliações, consequentes revisões e exercícios, considerando as aulas presenciais. Okay? E, então, vamos ver como nós fazemos as autoavaliações e as revisões a partir dessa iniciação que foi feita com a abordagem, né, das competências em ES3 e com a apresentação da dinâmica da disciplina ES3. Então, temos aqui o foco da preparação, baseado numa iniciação que é feita, conforme já falamos, com o apoio de vídeos, mas também com dúvidas esclarecidas nas aulas presenciais, né? Mas essa iniciação
dando condição a uma autoavaliação, ou seja, cada aluno vai considerar o seguinte: eu assisti aos vídeos das competências em S3, assisti os vídeos da dinâmica de S3 e vamos ver como eu me sinto em relação a tudo isso que já foi apresentado, fazendo uma autoavaliação. Então, essas autoavaliações vão ser um gancho para o professor preparar revisões, mas revisões assim bem objetivas, pontuais, porque nós vemos aqui que são 30 tópicos abordados como detalhamento das competências, então fica difícil fazer revisões aleatoriamente de 30 tópicos. Então, é muito produtivo, muito mais produtivo e eficaz fazer revisões que sejam realmente necessárias, sob demanda das equipes, né, através dos seus membros, que fazem autoavaliações individuais. Então, essas revisões que o professor faz são, vamos dizer assim, respostas às autoavaliações, que podem ter ciclos sucessivos, até que, eventualmente, quando chega no final do semestre, vamos voltar aqui, até que, eventualmente, as dúvidas vão diminuindo. Então, esta linha ascendente indica também que, no decorrer do semestre, as autoavaliações vão mostrar dificuldades decrescentes. Então, podemos supor que, no andamento do semestre, as dificuldades sejam decrescentes e a capacitação para lidar com o projeto integrador seja crescente, inversamente proporcional, tá? Então, como é feita essa autoavaliação? Qual o formato dessa autoavaliação? Então, temos aqui uma coluna à esquerda chamada Competências em Conceitos, Artefatos e Tecnologias, que envolve todos esses tópicos, de 1 a 30. Okay? De 1 a 30. Para cada tópico, cada aluno individualmente vai dar a si mesmo uma nota, como eu estou neste tópico. A nota é de 0 a 5. Então, é conveniente esclarecer logo que esta autoavaliação não influencia a nota do SIGA, tá? Faz parte da avaliação mediadora, ou seja, utiliza-se a avaliação como um recurso de aprendizagem para identificar prioridades para a aprendizagem. Não é um julgamento estático, é uma avaliação orientadora. Eu gosto de chamar a avaliação mediadora de avaliação orientadora. Então, a autoavaliação é um instrumento da avaliação orientadora, porque, vamos dizer assim, se o aluno se dá nota 5, que é a nota máxima, a nota pode ser de 0 a 5, o aluno que dá a si mesmo a nota 5, ele assume que ele não tem nenhuma dificuldade nesse tópico. Se ele dá a nota
zero significa que ele está totalmente por fora, mas ele vai fazer uma descrição resumida dessa dificuldade ainda não superada. Tá? Se ele se dá nota 3, então faltam 2 pontos ainda. Então, ele tem que identificar quais as dificuldades ainda não superadas que correspondem a esses 2 pontos que ainda faltam para chegar na nota 5. Então, é uma diretriz muito importante para o andamento do semestre, com descrições de dificuldades ainda não superadas de uma maneira resumida. Isto é o gancho para as interações nas aulas presenciais. E a gente orienta que antes de cada aluno declarar aqui uma dificuldade ainda não superada, que ele primeiro converse com a equipe para ver se alguém da equipe tem o domínio daquele tópico. Então, existe a orientação no trabalho em equipe, no desenvolvimento de competências pessoais, né? As competências de ensinar e aprender, um equilíbrio entre ensinar e aprender. O ensinar dentro da equipe é um caminho para o exercício da liderança, e o aprender é um exercício de participação na equipe, porque numa equipe produtiva, um membro da equipe aprende com outro, um ensina outro, de forma que a equipe tem uma coesão, um conjunto de competências integradas, né? E é muito importante considerar essa interação que é orientada nas aulas presenciais, que haja um nivelamento para cima. Porque, por exemplo, aquele chavão, como se dizia, nas equipes, pode ter alguém que leva a equipe nas costas, né? Então, possivelmente, essa pessoa que leva a equipe nas costas, ela se atribui uma nota próxima de 5 ou 5 para quase todos os tópicos. Mas e as outras pessoas da equipe? Então, cada uma das outras pessoas, cada uma das pessoas da equipe tem que ter a motivação intrínseca de se nivelar para cima. Se na divisão de tarefas alguém assumiu uma tarefa específica, cada um deve se interessar em saber como é realizada aquela tarefa. Ele tem que se sentir capaz de realizar aquela tarefa. Então, ele pode aprender com aquele que fez aquela tarefa na divisão de tarefas e pode ensinar também os outros sobre a tarefa que lhe coube na divisão de tarefas de uma equipe. Tá? Então, esta autoavaliação é um instrumento importantíssimo na condução das competências dentro das equipes, nivelando para cima. E, de passagem, nós temos aqui uma elaboração que também é dinâmica, que é feita, definida junto com a nota da autoavaliação, que é a coluna depende de. Porque nós vimos lá no mapa conceitual das competências em S3 que nós temos fases sucessivas até chegar na implementação, né, na codificação. Então, existem competências que dependem de uma competência anterior. Então, aqui nós fazemos dinamicamente um exercício de entendimento
dessas interdependências entre os tópicos, como a gente diz de uma maneira até repetitiva, mas porque é muito importante, mas seria que este amarelo, que é a parte de requisitos, os requisitos dependem do quê? Dependem dos fundamentos, né? Que são a visão de negócio, as atividades. Então, é preciso que cada um tenha uma compreensão muito boa das dependências entre os tópicos. Então, essa consciência das interdependências entre conceitos, artefatos e tecnologias são muito importantes, ok? E nós vimos de uma maneira mais geral as competências naquela apresentação do mapa conceitual, mostrando as equipes com soft skills, né, as competências pessoais, socioemocionais, os fundamentos em verde, as equipes em cinza, aqui, fundamentos em verde, padrões em ouro, as tecnologias laranja, enfim, nós procuramos destacar com cores as classificações das competências, né, para ajudar, e finalmente o projeto detalhado em azul. E na autoavaliação, cada membro da equipe, porque a autoavaliação é individual, ele pode escolher tópicos detalhados. Por exemplo, nos fundamentos, ele pode dizer assim: olha, eu estou com dificuldade aqui neste tópico, análise de problemas e oportunidades. Tá? Ou ele pode dizer assim: eu estou com dificuldades para definir as soluções e iniciativas, ou dificuldades para definir conceitos e suas dependências. Não sei bem o que é isso. Mas ele pode, muitas vezes, interessa fazer uma autoavaliação mais genérica. Então, pegando todos estes tópicos que fazem parte dos fundamentos, e fazer uma avaliação na linha de fundamentos, dizendo: olha, nos fundamentos eu tenho tal dificuldade, fazendo um resumo de uma dificuldade ainda não superada, que pode ser num nível mais genérico do que do nível detalhado. Tá? Pode haver dificuldades em relação à documentação também. Por exemplo, o aluno pode dizer assim: olha, eu estou com dificuldades aqui no diagrama de caso de uso, ou eu estou com dificuldade nos detalhes de caso de uso. Mas ele pode dizer que utilizar a linha documentação para dizer uma dificuldade mais genérica. Então, é bem flexível este instrumento de autoavaliação, e o professor vai utilizar este material de autoavaliação como um instrumento para fazer revisões sucessivas e, eventualmente, exercícios nas aulas presenciais. Mas aqui os tópicos estão mostrados de uma maneira mais visual, né? Na verdade, o formulário real é este. Nós temos aqui a identificação, FATEC Sorocaba, professor Sérgio Bernardo, EC3 turma, que pode ser da manhã ou noite, aqui o nome do projeto, autoavaliação, que vai ser de 0 a 5 aqui na nota, a data da autoavaliação e o nome do aluno. Então, vamos dizer assim,
cada aluno faz uma autoavaliação sempre que ele sentir necessidade de um feedback do professor, de uma revisão, de um reforço de conceitos, tecnologias ou artefatos. Tá? Então, nessa linha, nós orientamos muito a motivação intrínseca, que é uma motivação que vem de dentro da pessoa e não de uma exigência externa do professor. Então, digamos assim, a autoavaliação é uma liberdade, uma oportunidade que o aluno tem de trazer esclarecimentos para dificuldades ainda não superadas. Então, este formato, na verdade, é apresentado neste formulário que ele é disponibilizado em Word para que cada aluno individualmente baixe, se identifique e responda em termos de nota de 0 a 5 para cada tópico, com a descrição abreviada que serve de gancho para o professor preparar um material de revisão na próxima aula presencial. E já aproveita para exercitar o entendimento das dependências entre os tópicos, porque muitas vezes o aluno tem uma dificuldade num tópico porque ele ainda não domina ou não fez o trabalho referente ao tópico do qual este tópico depende. Então, estas dependências sucessivas implicam uma sequência de competências a serem dominadas naquela sequência, por causa do depende de cada tópico, ok? Então, assim, nós concluímos esta parte da preparação, mostrando com destaque o formulário de autoavaliação, que é a peça-chave da autopreparação, produzindo ganchos para o professor preparar orientações sempre para a próxima aula presencial, ok? De uma maneira seletiva, porque, como já dissemos, seria difícil para o professor estar fazendo revisões de 30 tópicos, porque muitas vezes o professor inventa de rever algum tópico, mas aquele tópico pode ser de domínio dos alunos, então a aula fica muito maçante, porque o aluno diz: puxa, mas eu já entendi isso, agora tenho que ficar vendo explicação disso. Mas as dificuldades apontadas por um aluno geralmente valem para outros também, e é muito mais, vamos dizer assim, objetivo do que tentar ficar revisando os 30 tópicos. Então, as autoavaliações permitem revisões seletivas e como já dissemos, é normal que no começo do semestre prevaleçam notas mais baixas aqui, com um número maior de descrições de dificuldades. E na medida que evoluímos no semestre com autoavaliações e revisões sucessivas, as notas vão aumentando e, logicamente, quando a nota alcança a nota 5, a autoavaliação alcança a nota 5 naquele tópico, ele não vai ter descrição de dificuldade. Então, significa que as dificuldades devem ser decrescentes ao longo do semestre, alavancando as condições necessárias
para a implementação do protótipo evolutivo que vai desembocar no semestre seguinte na disciplina Laboratório de Engenharia de Software, já com todo este percurso trabalhado, né? Diminuindo em muito as dificuldades para concluir o projeto efetivamente em LES, Laboratório de Engenharia de Software. Então, esta é a apresentação da essência da fase de preparação, e lembrando que nas aulas presenciais estaremos cultivando muitas interações, tanto dentro das equipes como das equipes com o professor. Então, este processo é dinâmico, tanto é que o nome da abordagem é dinâmica de ES3, porque é muito interativo. Aliás, um comentário sobre metodologia ativa com a sala de aula invertida visa justamente isso, promover autopreparação de cada aluno, mais extra-aula individualmente, para que as aulas presenciais sejam menos expositivas e mais interativas, porque as interações são fundamentais para a prática, a assimilação e a prática das competências dentro de uma equipe, tá bom? Então, por enquanto era isto, muito mais poderemos tratar nas aulas presenciais, esclarecendo tudo que for necessário de maneira dinâmica. Muito obrigado.